Por que nós mentimos? Nós mentimos por medo? Nós mentimos por vergonha? Ou mentimos para fugir da nossa realidade? E quando a gente faz isso, a gente mente para os outros ou para nós mesmos? A verdade e a mentira andam lado a lado. E o que você prefere? Uma mentira que conforta ou uma verdade que machuca? E eu volto para a primeira pergunta que eu fiz para você. Por que nós mentimos? Quer saber o porquê? O filme Rango te dará a resposta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixar seu comentário para ver se você já assistiu esse filme. Dito isso, vamos lá. Rango, um filme produzido pela Nickelodeon, lançado em 2011, uma animação no estilo faroeste. É nos contado uma história de um camaleão, solitário, sozinho e esquizofrênico também. Mr. James, o senhor foi muito bom. Bom demais pro meu gosto. O sonho dele é participar de uma grande história, seja lá qual for. Nesse primeiro tempo do filme, nós já nos deparamos com o primeiro conflito interno do nosso protagonista. Ele não sabe quem ele é. O palco está pronto. A plateia está ávida por aventuras. Quem sou eu? Ao longo do filme, a gente vai passar por 3 fases do nosso protagonista. Autêntico, quando ele mostra quem ele é de verdade. Quando ele fica sozinho e mostra seus pensamentos e desejos. Persona, muda sua postura e comportamento de acordo com o ambiente. Personagem, Tatu, que foi tentar atravessar o outro lado. Esse outro lado vai ser importante depois. Depois de uma conversa entre eles, o Tatu fala que tem uma cidade no meio do deserto e ele decide enfrentar o deserto para chegar até a cidade. No meio do caminho, ele encontra um sapo muito bem disfarçado para não ser pego pela águia. Ele tenta se disfarçar também, mas seu plano dá errado, então ele começa a fugir. Ela é uma lagarta que tem um piripaque tipo o piripaque do Chaves, que às vezes acontece, e às vezes ela fica paralisada por um curto período de tempo. E eles têm uma interação, uma dinâmica até que muito boa. A Feijão oferece carona e leva ele até a cidade. Já que é um ambiente novo, ele tenta se misturar e se disfarçar, até que decide entrar em um bar. De primeira vista, todos acham que ele é estranho, afinal, ele realmente é estranho. E ele impede um copo de água e todos começam a rir da cara dele, porque não tem água, apenas tem suco de cacto. E aqui ele é questionado quem ele é. Ele olha para o espelho e zona, chamado Rango. Ele muda de personalidade totalmente, sendo mais bruto e tratando os outros de uma maneira mais rude, mostrando que ele tem coragem e não tem medo de nada. Ele conta uma história extremamente mentirosa, falando que ele matou 7 irmãos com uma bala só, e todo mundo daquele bar acaba acreditando nele. Até que entram os bandidos no bar. Um deles vai até o Rango. Ele pega esse charuto, joga na boca, bebe um pouco daquela água de cacto e simplesmente arrota fogo na cara dele. Aí o cara fica pistola, literalmente, e chama o Rango para o duelo. Aí acontece aquela cena clássica de faroeste. Mas aí os bandidos começam a correr. Por causa do Rango? Não, por causa da águia. Então a águia começa a correr atrás do Rango, bagunçando, destruindo a cidade inteira. Até que chega o momento que o Rango pode dar um tiro na águia, mas ele tem medo, porque ele é um covarde e não atira. Ele prefere atirar na corda. Ele ainda é uma persona. Ele ainda tá escondendo quem ele é de verdade. E agora os problemas começam a aparecer. A cidade inteira tem um grande problema com a falta de água. E o único banco que tinha um pouquinho de água foi roubado. Então o Rango, que é o novo xerife, tem a responsabilidade de resolver esse caso. Eles decidem conversar um pouco. A Feijão diz que os cactos andam de noite em busca de água. E ela queria ver eles andando, mas isso nunca aconteceu. Logo de manhã, eles encontram a água roubada. E Rango tem um plano. Esse plano dá ruim, às vezes dá bom. E no fim, foi tudo pelo improviso. Eles descobrem que não tinha mais água. Dizem que antes de roubarem o banco, alguém já tinha roubado primeiro. Rango, sem saber o que fazer, leva eles presos e eles voltam para a cidade. Rango vai de contra ao prefeito, fazendo perguntas que deixam entender que Rango está desconfiado, acusando o prefeito de alguma coisa, e o prefeito, com medo de ser mascarado, chama o Jake Cascavel. A cidade entra em desespero. Jake acaba expulsando o Rango da cidade, ameaçando o Rango e dizendo que se ele voltar,
ele iria de F. Então, em uma cena extremamente melancólica e triste, Rango vai embora da cidade, atravessa o deserto, ele chega na estrada, então ele decide atravessar o outro lado, e ele consegue. E ele encontra o Rango encontra um dos cactos e, para surpresa dele, o cacto começa a se mexer. E logo em seguida, vários outros cactos estão indo apenas em uma só direção. O Rango decide voltar para sua história e enfrentar o seu destino. E o Tatu pergunta para o Rango por que ele quer voltar. E o Rango responde: porque eu já sei quem sou. E leva o prefeito. Então e Rango se torna o herói, uma lenda. E depois mostra a cidade toda recuperada, com bastante água. E o filme termina em uma cena de todo mundo reunido observando o pôr do sol. E o Rango fazendo uma cena ao pôr do sol. E o filme acaba. E o que aprendemos com esse filme? Aprendemos que nós mentimos porque queremos ser aquilo que a gente mente. Não queremos assumir quem realmente a gente é. Nós mentimos até a mentira se tornar uma verdade. E isso que um Rango ensina para a gente. Ele passa o filme inteiro sendo uma pessoa mentindo e tentando se adaptar ao ambiente, até finalmente construir uma personalidade bem estabelecida, cujo rumo e destino era se tornar um herói de uma cidade no deserto. Considerações finais. Rango foi um filme que fez parte da minha infância. E assistir ele nos dias de hoje, eu ainda consigo rir e me divertir assistindo. Todas as cenas, os diálogos, os efeitos sonoros, as músicas ambiente, até o roteiro são muito bem feitos e toda a animação tem uma qualidade imensa. Todos os animais que aparecem têm sua textura e têm sua individualidade. O melhor de tudo que é uma história fechada que não precisa de continuação e passa uma lição para todos nós que não podemos fugir dos nossos problemas e sim temos que enfrentá-los. E pra mim, Rango tem uma nota 10. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque sempre terá vídeo na sexta e no domingo. E deixe a sua opinião aí nos comentários. É isso, até a próxima.